Em relação até essa parceria que a Anhanguera fez com o Google, quais são os instrumentos de tecnologia que vocês pretendem introduzir no ensino? Bom, o smartphone eu acho que é fundamental. Qualquer smartphone, tablet, né, o próprio micro, mas vai depender do estágio de cada sala, de cada turma, né? Eu acho que em 2015 os professores terão grandes problemas se não se atualizarem. Quando você fala em tecnologia, você fala em rapidez. Para mim é muito próximo a palavra da outra. E rapidez, tanto no ensino como na aprendizagem. Hoje a educação à distância, seja pelo satélite, pela web, por livro impresso, por correspondência, né? Qualquer modelagem que você fizer da educação à distância, não é bem questão da distância, é questão do meio que vai se tornando cada vez mais virtual. Carbonari, você sabe mais ou menos quantos desses 300 mil alunos hoje estudam por educação à distância? Olha, hoje nós temos aproximadamente, se você contar graduação e pós-graduação, 1/3. Nós temos mais de 100 mil alunos hoje com educação à distância. A pós-graduação, por exemplo, é majoritária, né? É muito bom. Isso, e as grandes universidades do Brasil já fazem isso há muito tempo. Então, é uma área, a pós-graduação é uma área bastante eficaz em termos de educação à distância. Principalmente na formação de executivo, né? Porque ele já está na empresa, já está longe, e os grandes institutos não têm tanta capilaridade. Então, a educação à distância está se tornando tradicional e extremamente necessária. Carbonari, em 2011, né, você saiu da presidência da Anhanguera para presidir o Conselho de Administração. O Alex Dias, do Google, acabou vindo para a presidência. E nas matérias que falava dessa sucessão, foi mencionado que a Anhanguera tem uma meta de atingir 800 mil alunos em cerca de 6 anos. Qual que é a estratégia para isso? Aquisição ou entrada em novas cidades? Então, se você pega para um CEO, para um novo presidente executivo, né, alguém da área só educacional, falta um grande treinamento da área tecnológica e administrativa. Se você pega alguém só da área administrativa, financeira, falta a imagem acadêmica. Nós fomos buscar o quê? Alguém que estivesse no meio. Eu sempre chamo o Alex, você é anfíbio, né? Terra-mar, quer dizer, um pouco na educação, porque ele é da área de TI, tecnologia de informação, e bastante experiência na área administrativa. Então nós demoramos até 1 ano para poder trazer pessoas desse vulto para a Anhanguera. Está indo muito bem, nós temos um programa de treinamento interno, né? E quando eu fiz a proposta de deixar a área executiva para ir para presidente do conselho, eu queria ter o quê? É um sucesso na minha sucessão. Você não pode sair de uma empresa deixando ela à beira do insucesso. Então nós temos todo um treinamento e é por isso que eu acredito que é possível, é bem plausível até, que no ano de 2012 a gente chegue a 500 mil alunos. Provavelmente em 2015, quase 1 milhão de alunos. Isso é possível. Evidentemente, isso aí tem que contar o quê? Novos estados brasileiros. Nós já mapeamos 200 cidades com potencial para a Anhanguera, das quais 80 são filé mignon, pelo nosso modelo. Quer dizer, não atrapalha o concorrente e faz inclusão social. Talvez tenha que pensar Cone Sul, talvez tenha que pensar outros países, por causa do nosso modelo inovador. Mas eu acho que o patamar de 500 mil é muito claro na minha visão, o patamar de 1 milhão está clareando, acho que mais 1 ou 2 anos nós vamos começar a enxergar um monte de zerinho depois do 1. Então eu acho bastante possível, por quê? Por causa da escalabilidade do modelo. Olha, se a educação à distância hoje nossa já tem praticamente 1/3 dos alunos, qual é o problema de passar essa mesma imagem, essa mesma aula, para Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e outros países de fala portuguesa na África? Ou os 2 milhões de brasileiros que estão na América do Norte? Qual é o problema? Nenhum, é satélite. Já tem algum projeto mais concreto nesse plano de internacionalização da Anhanguera? Há ideias, ainda não projetos. Mas como eu sou daqueles pensadores que eu não sonho, eu planejo, então essas ideias vão se transformar em plano, acho que ao longo de 2012, para a gente pensar numa plataforma mundial. Em relação à sucessão, a sua saída da presidência, né, estava prevista para 2012. Por que você resolveu antecipar essa sucessão? Em primeiro lugar, quando você prepara uma sucessão, a gente tem que ver se a pessoa está pronta ou não está pronta, né? Eu tenho hoje a intenção de ficar na presidência do conselho. Então, assim, o Carbonari não saiu da Anhanguera, ele mudou de patamar, né? Presidiu o conselho com 7 membros, inclusive representando os acionistas, todo aquele critério de governança corporativa. Eu fui me preparando para isso. E aos poucos eu fui tirando o pé da área executiva. Então, quando a gente achou que era madura a ideia, eu tinha mandato até 2012. Eu tinha mandato até 2012. Eu falei, não, eu prefiro encurtar um pouco esse período e começar uma experiência de conselho mais cedo. Quer dizer, o executivo, mais forte,
E a governança corporativa passa a ter o quê? Uma visão mais acadêmica da própria empresa. Então, essa foi a ideia de antecipar aí, praticamente um ano, essa passagem. Mas eu estou tendo uma experiência muito feliz no Conselho, quer dizer, já comecei a presidir o Conselho, nós já estamos em algumas reuniões aí, e eu acho que o Conselho vai melhorar com a visão executiva que nós temos do mundo acadêmico, né? E o Executivo vai melhorar com a visão de executivo mundial que o Alex sempre foi. Então, acho que dá para internacionalizar, a área tecnológica dele é muito forte, ele veio da Google, você sabe. Então, eu acho que foi uma soma muito feliz, e o grupo está crescendo, isso é muito bom. Quando você fala em empreendedorismo, você sempre menciona muito a sua família, né? Inclusive, você falou que você tem essa veia empreendedora por causa do comércio, do seu pai e da sua mãe. Qual que foi a importância da sua família quando você resolveu criar em Anhanguera? Eles te apoiaram? Olha, na realidade, a minha esposa sempre foi professora, né? Da área de letra, foi mestrado em linguística, depois se doutorou em educação. Então, nós sempre fomos, assim, companheiros de luta profissional. Os meus filhos, têm um advogado, um administrador e uma filha que é publicitária. Começaram comigo e logo já se desgarraram e foram fazer o mundo próprio, né? Buscando espaço próprio, são os três muito bem-sucedidos hoje, e os três como empresários. Quer dizer, na realidade, essa veia empreendedora passou para os filhos, né? Então, eu acho que nada mais natural que ao longo da vida nós fôssemos preparando os filhos para o mundo de empreendedor. Eu não tenho nada contra as pessoas que não sejam empreendedoras, né? Que simplesmente têm lá o seu emprego, o seu salário, mantêm sua vida, isso é ótimo. É até mais fácil ser feliz assim do que o contrário. Mas nós conseguimos, no nosso grupo familiar e dos sócios que nós tivemos também, com que os filhos fossem bem formados, ficaram um pouco conosco, passamos o bastão para outra área, eles foram para outras áreas, têm sucesso nessas áreas, né? Mas, de qualquer maneira, a estrutura familiar sempre pesa, né? Sempre pesou. Embora os atritos sempre foram constantes, né? Porque você dedica 80% do seu tempo à empresa, à organização, e 20% à família. Mas, você imagine eu como professor de cursinho que dava aula de sábado e domingo. Então, minha família já estava acostumada, né? Mas sempre me diverti muito com as crianças, sempre me dediquei muito e sempre fiz os programas que eles quiseram, né? O meu descanso era em favor do lazer deles, quer dizer. Na realidade, eu nunca tive problema familiar, sempre fui muito bem apoiado, né? E os outros sócios também, sempre nós entendemos que tinha uma obra maior para ser feita. Além do sonho, do planejamento, nós empreendemos para que todos nós fôssemos felizes. Essa é a primeira ideia. E eu encontrei a felicidade no que eu faço, sempre, né? Me considero ainda professor, adoro dar aulas, né? Até eu brinco muito com o pessoal. A minha diferença lá na frente com os demais é que eu não dava aula, eu vendia aula. A minha aula era cara, porque eu convencia, eu produzia o aprendizado. Então eu já era profissional lá atrás. Eu falava isso em tom de brincadeira e deu o que deu, na verdade. Quer dizer, realmente, um empreendedor, educador que virou um empresário, não sem querer, por querer, né? Quer dizer, fazer uma organização que fosse mais eficiente, mais eficaz e, principalmente, ajudasse a transformar essa juventude em gente mais clara, mais especificamente voltada para o mercado, não tão para aquele mundo acadêmico, sonhador, bonito, cultural, europeu, né? O Brasil, as suas universidades vieram todas da Europa. Veja o que passa a Europa hoje e veja o Brasil o que passa. O Brasil, como emergente hoje, pegou um modelo do quê? De abandonar velhos paradigmas e acreditar naquilo. Por que não? É possível, vamos fazer que dá. É o vai que dá. É aquela vontade do centroavante fazer o gol, né? Então, eu nunca joguei na defesa, sempre joguei na frente, eu acho que apoiei um pouco, mas deu muito certo. E a Anhanguera tem esse perfil, né, de criação. Quer dizer, muitos ex-alunos já são professores, muitos ex-professores já são coordenadores, um monte de ex-coordenadores são nossos diretores hoje. Nós temos uma universidade corporativa, né, a Uniag, que tem transformado esses coordenadores em futuro diretor. Nós tivemos no primeiro ano da Uniag, em 2009, um convênio com a Fundação Dom Cabral, quer dizer, nós formamos 35 futuros diretores, todos já são diretores, já estamos no segundo curso, iniciando o terceiro, aliás, preparando um conjunto de professores para serem coordenadores, que por sua vez são preparados para serem diretores. Então, essa escola em Anhanguera, educacional, ela é muito forte, vinculada ao futuro. Quer dizer, nós queremos que em 2020 ainda tenha gente querendo ser. Então, esse potencial me parece que é muito bom. E agora, na presidência do Conselho, eu tenho a oportunidade também de voltar da aula. Quer dizer, passar esse conhecimento que eu tenho, essa vontade, para esses coordenadores, para esses diretores, para que eles conquistem também um pouco mais, ajudem um pouco mais a sociedade
ajude um pouco mais essa classe C e D, esse povo emergente, a ter o seu diploma, a sua cultura. Então, essa é a visão da Anhanguera. Por isso que eu acho que ela tem futuro. Então, eu acho que ela deve chegar no 1 milhão de alunos logo, logo. 2 anos, 3, 5. Mas que vai chegar, vai. Você não tem dúvida alguma. Carbonari, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acha que tem um tino empreendedor, tem uma ideia, um sonho e quer colocar em prática. Olha, eu acho o seguinte, o empreendedor, ele não nasce empreendedor, ele tem o potencial, como todas as crianças têm. Então, primeiro, desenvolver essas potencialidades nos nossos jovens. Segundo, oferecer oportunidades de criação, de inovação. Aí vem aquela pergunta, por que não? Isso é impossível? Bom, muda o paradigma. E se não for assim, quer dizer, duvide das estruturas mais velhas, mais arcaicas. Tente romper paradigmas. Agora, sempre com o pé no chão. Como eu disse no começo, eu não sonho, eu planejo. Só que o planejamento vem de um sonho, de uma ideia. Você acredita nas suas ideias, você acha ela plausível no mercado. Eu conheço empreendedores de todas as áreas do mercado. Financistas, administradores, filósofos, sociólogos, médicos. Vejam médicos que ficaram grandes empresários na área hospitalar. Né? Grandes autores de livros são sociólogos. Quer dizer, eles foram o quê? Empreendedores na sua área. Então não precisa ser matemático, engenheiro ou médico para ser empreendedor. Basta você pegar as condições da sua área, as condições de aprendizado, as condições de vida e transformá-las, agora sempre pensando em algo melhor. Ninguém empreende para trás. Tem que empreender para frente, criando. E tem que ter um motivo justo. Qual é? Eu acho que é o crescimento. Eu aqui particularmente, eu acredito assim, a nossa juventude é que vai levar esse Brasil como sendo uma das maiores do mundo. Não são seus administradores, seus políticos, suas autoridades, não, não, não. É esse povo que está crescendo com uma cultura média mais forte. E o dia que nós tivermos metade da população, até mais, com um nível superior de intelecção, de profissão, ninguém derruba esse país. Agora, é preciso chegar aí. Hoje nós temos menos de 14% de alunos de 18 a 24 anos matriculados em escola superior. Precisa duplicar para a próxima década? Foi prometido para o lugar, não deu. Precisa mais financiamento para esse jovem, precisa fazer essa classe C e D ter condições de fazer o seu curso superior, que eu acho que é o patamar mínimo para angariar aí, que é um grande lugar no futuro. Mas, de qualquer maneira, o empreendedor significa romper paradigmas, acreditar nos seus planos, né, e fazer sempre aquela perguntinha, por que não? É possível.